Olá, tudo bem? Estamos aqui na nossa primeira live, do ano de 2023. Estamos hoje 4 de janeiro, E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante, O tema da nossa live hoje é o poder da permissão, E essa permissão que a gente vai estar falando aqui é da permissão de Deus da nossa vida, É a permissão, que a gente tem quando Deus nos deu a vida e Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não nos obriga a nada, Então, neste momento, tudo que a gente tem na nossa vida, em tudo a gente precisa dar, o primeiro passo, e a gente tem também, o livre-arbítrio, a gente tem o poder de escolha sempre, Então, a gente pode escolher entre o certo e pode escolher entre o errado. A gente pode escolher, oi Ju, tudo bem? Saudade de você, maravilhoso poder estar iniciando esse ano, Já vendo você. Oi Bruno, oi Amis Coutinho, seja bem-vindo. Hoje a gente está aqui na nossa primeira live, do ano de 2023 e a gente vai estar falando sobre o poder da permissão, Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. Em tudo que acontece na nossa vida, nós podemos escolher. E o não escolher também já é uma escolha, Que é o ficar em cima do muro, Então, hoje, a proposta dessa live é exatamente isso. Olhar para tudo que a gente viveu lá em 2022, E trazer isso para a nossa realidade de 2023, O que eu quero que aconteça na minha vida a partir de hoje, a partir das decisões que eu consigo tomar. Oi, Anedina, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi Lili, tudo bem? Hoje a gente está aqui na nossa primeira live do ano de 2023, falando sobre o poder da permissão. Oi Edi, tudo bem? Sejam bem-vindas. E aí é exatamente isso, quando a gente começa a nossa caminhada, quando a gente olha para trás em todas as coisas que a gente já realizou. Oi Elaine, seja bem-vinda. A gente pergunta assim: isso é da minha vontade, isso vai me satisfazer, O que isso tem a ver com as minhas metas, o que isso tem a ver com os meus objetivos, o que isso tem a ver com os meus sonhos. Cada um de nós temos a nossa realidade, temos o nosso trabalho, temos a nossa família, E temos os nossos sonhos, os nossos objetivos que nem sempre estão ligados com aquilo que a gente está realizando, Somos movidos por objetivos, por resultados, por sonhos, Cada um na sua característica única, Eu gosto muito de ter resultados. Aí a gente fala, quem é que não gosta? É que nem a paz, A gente comemorou no dia 1º, a gente também comemorou o Dia Mundial da Paz. Não tem quem no mundo não deseje a paz. Mas por que é que a gente não alcança a paz? Principalmente aquela interior, principalmente aquela que a gente deseja encostar a cabeça no travesseiro e você falar assim: nossa, eu realmente dormi o sono dos justos, porque estava muito cansado, por conta da correria. Mas hoje a gente tem alcançado uma realidade diferente. A gente tem alcançado muitas pessoas que têm sofrido de insônia, E quando a gente pergunta por que você não tem dormido à noite, A pessoa tem N motivos, mas uma das maiores é que a pessoa não consegue parar de pensar em tudo o que pode acontecer ou, de repente, naquele problema que ela está inserida, durante o seu dia a dia. Então, trazendo tudo que a gente viveu de desafio do ano de 2022, eu parei para fazer uma retrospectiva e eu nem consegui colocar tudo o que aconteceu no ano de 2022 no papel, mas eu ainda preciso fazer isso eu quero registrar, porque foi o início de um ano de 2022 que a gente veio aí com a promessa da retomada, diante de tudo que aconteceu de 2020, 2021 com a pandemia, com as crises de ansiedade, de depressão, alcançando muitas pessoas. Então, assim, quando a gente fala do poder da permissão, quando a gente não escolhe, quando a gente não se posiciona, o mundo escolhe pra gente, E você quer que a gente viva a vida
como aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Aí você fala assim, não, eu quero tomar as minhas próprias decisões. Mas quando a gente não escolhe, né, o que é que vai vir pra gente? Aquilo que a vida trouxer. Vai nos levando e a gente um dia olha e fala assim, não estou satisfeita com o que está ocorrendo na minha vida. Mas você se posicionou, você decidiu aquilo que você quer? Não, né? Por N motivos, né? Porque não é fácil a gente tomar decisões, não é fácil também a gente se posicionar. Por que eu tô falando isso? Eu, como algumas pessoas já me acompanham há um tempo, sabe que eu sou apaixonada por corrida. E essa paixão minha nasceu quando eu estava ainda no primário, né? Lá no ensino fundamental, como é conhecido hoje. E a gente já tinha esse incentivo da escola de praticar atividade física, de correr, e valia nota nas aulas de educação física. Então a gente precisava treinar, a gente precisava passar por este caminho. E através da corrida, eu fui descobrindo muitas coisas. Eu fui descobrindo que eu posso ir além, que eu posso testar a força do meu corpo. Eu descobri que a corrida é uma atividade física, que antes, quando eu era criança, eu não tinha consciência disso. Eu descobri que isso traz qualidade de vida para mim. Então, através dessa clareza que eu comecei a ter para a minha vida, eu também comecei a ter uma conexão com a natureza, de contemplar o caminho, de escutar Deus falando comigo, que eu não tinha quando eu era criança, consciência, né? Quem tá aqui tem alguma atividade física, alguma coisa assim que você fala assim, nossa, eu gosto de fazer e eu tenho prazer de fazer? Coloca aqui pra mim, pra gente ir falando sobre. Ou você não tem nenhuma atividade física que você faça, ou alguma atividade, algo que você realize que você fala assim, este é o momento que eu me conecto comigo mesmo. Então, eu descobri na corrida, né, que isso era algo que eu conseguia fazer. Só que para isso, eu precisei decidir. Quando eu comecei a trabalhar, ter uma rotina de faculdade, escola, né, casa e o trabalho, eu ficava assim, que momento é que eu vou correr? Que momento é que eu vou estar fazendo uma atividade física que faz com que eu me conecte a mim? Oi, Antônia, seja bem-vinda. E nesse momento, você precisa tomar uma decisão. Você precisa permitir que algo saia da zona de conforto. Você precisa permitir se desafiar. Porque quando a gente não se permite desafiar, a gente vai ficar levando a vida de forma insatisfeita e não vai realizar aquilo que o nosso coração deseja, né? O que é que o seu coração deseja? Qual que é o seu objetivo? O que você anseia para a sua vida? Eu desejo melhorar, né? Hoje, esse ano, a minha conexão com Deus. Eu quero ser feliz, né? Quem é que não quer? Eu quero sentir paz, eu quero me sentir bonita, né? A gente quer se sentir maravilhosa, né? E que decisões eu preciso tomar para que a minha saúde esteja perfeita, para que eu esteja em equilíbrio comigo mesmo. Então, no ano de 2022, foi bem desafiante, porque eu precisei tomar decisões que não dependiam só de mim, né? Eu tomei decisões que afetam outras pessoas. Quando você tem uma casa, você tem um marido, né? Você tem um trabalho, então as decisões que você toma vai afetar as pessoas ao seu redor, né? E o quanto que você está disposta a confiar em Deus, enquanto você está disposta a permitir a ação dele na sua vida. Precisamos fazer escolhas, né? E hoje eu estava refletindo muito que Deus nos deu esse livre-arbítrio logo lá na criação do mundo, né? No início, quando ele deixa Adão e Eva lá no paraíso para que eles desfrutem, ele fez um pedido, né? Ele não o obrigou, mas ele fez um pedido, né? Então isso quer dizer o quê? Que nós temos o livre-arbítrio de escolher. Nós podemos escolher qual caminho nós vamos seguir. Qual caminho a gente precisa. Oi, Nena, seja bem-vinda. Qual caminho que a gente precisa seguir
para que as nossas metas, os nossos sonhos se realizem. Porque o percurso nem sempre vai ser fácil, vai ser desafiante, porque assim como lá no paraíso, oi Larissa, seja bem-vinda, assim como lá no paraíso, né, Deus deixou à disposição para que eles desfrutassem, né? Então, qual que é a promessa primária? Que nós desfrutemos, onde é que a gente esteja. Só que a gente precisa permitir isso primeiro, a gente precisa permitir que Deus haja na nossa vida. A gente precisa permitir realmente escutar a voz de Deus. E a gente não escuta muitas vezes. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com estética, quando eu comecei a cuidar de pessoas, eu falo que eu comecei a minha caminhada primeiro na igreja, né? Sendo catequista de adolescentes, de Crisma. E quando eu comecei a escutar o que Deus tinha para me falar, quando eu dei permissão para que Ele agisse através de mim, eu tive experiências que a gente não consegue explicar. A gente vivencia, mas a gente não consegue explicar. Porque todo sábado que a gente se reunia, oi Soli, seja bem-vinda, todas as vezes que a gente se reunia para falar da palavra de Deus, a gente planejava um encontro. Eu gosto muito de planejar. Olha, hoje a gente vai estar falando sobre isso, vamos estar lendo tal texto bíblico, a gente vai estar discorrendo, né, sobre tal assunto. E quando chegava lá, Deus mandava outra coisa no nosso coração, né? E acabava que aquilo que a gente planejou não saía conforme, porque a gente estava seguindo a orientação, né? O que é a nossa intuição? Deus conversa com a gente através da nossa intuição. O quanto que você tem conseguido escutar Deus através da sua intuição? Às vezes a gente acha que está louca, que aquilo que a gente está escutando lá na nossa mente é criação nossa. Só que muitas vezes você só não está deixando Deus falar através de você. Então acontecia coisas que eu ficava assim, meu Deus, se eu não tivesse escutado esta palavra, se eu não tivesse colocado em ação tudo isso que aconteceu com esses adolescentes hoje, não teria acontecido. E até hoje, eu vou confessar a vocês, a gente participou, ai, tá ruim, tá chovendo aqui, né? Então ela tá oscilando um pouco, mas aqui ainda por enquanto tá bom. De tudo que aconteceu durante os 2 anos que aqueles adolescentes frequentavam a igreja e deram permissão para que Deus agisse através da vida de cada um. Oi, Aparecida, seja bem-vinda. Foi surreal, foi maravilhoso. Cada um dava depoimentos que eu ficava assim, meu Deus. Então, não somos nós, somos instrumentos, né? E a gente só consegue sentir e viver essa experiência quando a gente se permite. Oi, Isa, seja bem-vinda. Quando a gente permite o agir de Deus na nossa vida, né? Então, é muito difícil quando você não está no ambiente, quando você não está... a Isa, toda maquiadora, né? Amo o batom vermelho. Oi, Jessie, minha filha linda, maravilhosa. De você se permitir sentir e não só se permitir sentir, mas também transbordar na vida das outras pessoas. Então, Deus sempre colocou algo no meu coração e eu tinha medo, muito medo. Medo de chegar lá e fazer da forma como Ele colocou. Mas todas as vezes que eu fiz isso, eu me surpreendi. Eu me surpreendi tanto, né, com o desenvolver desse grupo de Crisma. Oi, Leite, seja bem-vinda. Que todas as turmas de Crisma que tinham lá na igreja começavam grande e ia diminuindo. E a minha só ia aumentando. Eu ficava assim, meu Deus, o que houve? Que um dia eu cheguei na igreja, a gente precisava de microfone para falar, porque era muito adolescente. E vocês sabem como adolescente é complicado. E eu ficava sem entender como é que eles gostam de vir aqui, né? Mas era o agir do Espírito Santo,
né? Era você deixar transbordar, era você deixar o agir. É o poder da permissão, né? Deus nos deu livre-arbítrio e quando a gente permite que Ele haja na nossa vida, grandes coisas acontecem e a gente não consegue explicar. A gente vivencia e é tão surreal que quando essas experiências acontecem, você fica assim, nossa, eu quero que todas as pessoas vivenciem a mesma coisa. E não é assim, cada um tem seu tempo, cada um tem a forma como experimenta Deus em si. Oi, Regiane. Cada um tem a sua experiência única, cada um tem a sua vivência, mas isso só é possível quando a gente permite essa ação de Deus nas nossas vidas. Então, a partir disso, eu criei um amor muito grande de cuidar de pessoas, daqueles adolescentes, das mulheres, que foi quando eu também comecei e me interessei, né, em ser uma esteticista, para cuidar da beleza. E Deus foi me mostrando que, além da beleza exterior, a gente precisa cuidar da nossa beleza interior. Precisa cuidar do nosso emocional. Porque quando a gente não cuida do nosso emocional, a gente não consegue ver beleza fora dos nossos olhos. A gente vai se olhar no espelho. Oi, Marcinha, seja bem-vinda. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus coloca na nossa frente. Porque o nosso coração está machucado. O nosso coração, a nossa mente, o nosso emocional está ferido. Então a gente olha no espelho e não enxerga essa beleza. Não enxerga a beleza que as pessoas olham e falam assim, nossa, como você está linda, nossa, como você está espetacular. E você fica assim, ai, a pessoa deve estar zoando com a minha cara, só pode. Né? Por quê? Você não sente isso dentro do coração. Né? Então, quando esse emocional está machucado, está ferido, você também não permite sentir o amor de Deus. Você não permite que Deus mostre para você a beleza que existe dentro de cada uma de nós. Somos pessoas únicas, somos pessoas magníficas, somos mulheres que nascemos para encantar onde estamos. Qual que é a natureza da mulher? É ser, é sentir. E qual que é a natureza de Deus? Também é ser, é sentir. Então temos a natureza de Deus em nós. Oi, Leontina, seja bem-vinda. E quando a gente olha no espelho e não se agrada daquilo que a gente vê, existe uma desconexão. Existe aquilo que você não permite na sua vida. Aquilo que você olha e fala assim, como que Deus é um ser único, onipotente, onipresente. Ele criou a todos nós, a sua imagem e semelhança. Como se eu sou imagem e semelhança de Deus e eu não consigo enxergar a beleza que está dentro de mim? Ela transcende. Ela vai para fora, ela vira o nosso exterior. Então, por isso, quando uma pessoa está apaixonada, você vê aquele brilho no olhar. E a pessoa se olha no espelho, fica cantarolando e tá tudo bem. É esse auge, quando você também está dentro da permissão de Deus. Então, quando você permite a ação de Deus dentro da sua vida, é só o permitir. Né? Como que eu faço isso, Janete? Como que eu permito, diante de tantos problemas que eu estou, diante de o quanto o meu emocional está machucado, como que eu permito sentir esse amor de Deus se eu não consigo me sentir amada por mim mesma? Nem pelo meu marido, nem pelos meus filhos, nem pelos meus amigos, nem por todas as pessoas que me rodeiam. Eu estou rodeada de pessoas e eu estou me sentindo sozinha. Como que eu vou sentir o amor de Deus diante dessa guerra toda que acontece ao meu redor? Diante desse turbilhão de problemas que acontece dentro da minha casa? Você não sabe como que é dentro da minha casa, como que eu vou conseguir parar e ter tempo para olhar para a pessoa que eu sou. Você não sabe a minha história, mas Deus sabe a sua história. E Ele só quer que você contemple a obra linda e maravilhosa que Ele criou, que é você. Então, toda noite, antes de você deitar para dormir, o que você vai fazer? Você vai fechar seus olhos e vai falar desta forma:
eu permito o amor de Deus em minha vida. Apenas isso. Quando você acordar também, eu permito o amor de Deus em minha vida. É o poder da permissão, do amor de Deus na sua vida. Foi Ele quem te criou. Foi Ele quem te mantém aqui. Oi, Mary, seja bem-vinda. A Lili, cuida de mim e do meu emocional também. Eu amo cuidar de outras mulheres. Eu amo ver que elas saem de forma diferente da minha presença. Mas eu vejo que não sou eu somente. É o agir de Deus através das minhas mãos, através da minha pessoa, né? E eu nunca percebi antes que eu dava essa permissão. Mas a minha experiência começou lá, nesse grupo de Crisma, quando eu lidava com mais de 100 adolescentes. E até hoje eu encontro esses adolescentes que hoje já são adultos, não que passa tanto tempo assim, faz um pouco. Mas foi surreal essa experiência, do quanto a gente vivenciou a ação do Espírito Santo no meio de cada um, simplesmente pelo poder e pela nossa permissão, né? É o poder da permissão. Nós temos o livre-arbítrio. Deus, Ele nos respeita tanto, apesar dele nos ter criado, Ele nos respeita tanto que a gente precisa permitir para que Ele entre na nossa morada, que somos nós. Então, quando eu permito o amor de Deus na minha vida, esteja preparada para viver também o seu amor próprio. Quando eu falo de autoestima, não tem como autoestima e o amor próprio nascer no seu coração se você não der permissão. E essa permissão vem da nossa essência. E a nossa essência é a essência do Criador. É a essência que é Deus, né? Ai, Ju, uma pessoa iluminada. Ai, vocês falam assim, eu fico até... Isso é Deus. É o Espírito Santo agindo sempre. E é muito difícil, às vezes, a gente deixar, diante da nossa rotina, dar permissão para que isso haja. Mas eu sempre procurei, de um jeito ou de outro, permitir o amor de Deus na minha vida. Então, eu sempre falei, né, e principalmente nesse ano de 2022, Senhor, eu permito o seu amor na minha vida. Então, eu vivenciei coisas que o medo me travava. E eu deixei de sentir medo porque eu entreguei na mão de Deus. Eu falei, Senhor, eu estou em tuas mãos. Então, a última experiência do ano que eu vivi, que tem aí no meu feed, né? Eu fui pular de paraquedas. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A primeira vez, meu irmão me chamou e eu falei assim, você tá louco? Você acha que eu vou pular de paraquedas? Nunca na vida. Ele falou, não, mas é uma experiência incrível, você vai ver. Aí eu falei assim, não quero ver nada não. Você tá louco? Imagina se eu pulo lá de cima e morro, né? E eu entendi que Deus só nos leva quando é chegada a hora, né? Ele só nos leva quando chegou o momento. Então eu vou ter medo do quê se eu permito o amor de Deus na minha vida? Oi, Alex, seja bem-vindo. Eu vou ter medo do quê? A gente tem medo, sim, das coisas que a gente não conhece. A gente tem medo, sim, de tudo aquilo que é estranho à nossa vivência, né? Mas todos os dias são nos apresentadas situações novas. Quando a gente está num ambiente novo, como é que eu vou agir diante de uma situação nova? Né? Algo que exige que eu tenha fé. Oi, é Cardo Z Silva. Ai, coloca seu nome aqui, acho que é o sobrenome, né? Seja bem-vinda. Como que eu vou reagir a situações inusitadas, aos imprevistos da vida? Muita coisa nós agimos no racional, né? No nosso sentido de proteção. Então, quando você é atacado, automaticamente você ataca, né? E alguém ferido, às vezes por proteção também, antes que o outro fira, ele já fere, né? Mas qual é a nossa essência? É o sentir. Então, assim, aquilo de pular de paraquedas
eu acho que foi a maior permissão que eu dei para Deus. Falei, Senhor, eu estou em tuas mãos. E quando eu estava lá em cima, oi, Nena, a Ivonete, minha irmã, a gente chama ela por apelido, né? Que a gente conhece como Nena desde criança. Quando eu estava ali, naquele momento, eu falei, Senhor, seja aquilo que eu tiver que viver, né? A experiência que eu tenho que passar, né? Que assim seja. E eu senti muito forte no meu coração, só assim, ó, só vai. E aí tinha outro contratempo, né? A gente que é casada, a gente não anda sozinho, a gente anda aliançada com o nosso esposo. E quando eu fui falar pra ele, ele falou assim, você tá louca? Quer se matar? De jeito nenhum. E precisou, e como Deus tinha falado em meu coração, só vai, né? Eu comecei a conversar com ele, colocar os argumentos pra ele. E ele não concordou, mas suspeitou. Ele falou assim, se você quer, então tudo bem, então você vai. Mas eu sei que eu virei as costas, ele falou assim, ela é doida, vai lá pular do alto. E depois que ele viu o vídeo, então, acho que ele apavorou mais depois que ele viu o vídeo do que antes imaginando eu lá pulando das alturas, né? Efetivamente vendo eu lá, mas foi uma experiência, assim, incrível. Eu senti mesmo que eu era nos braços do Senhor, me sentindo um pássaro. Realmente, eu me senti um pássaro olhando tudo de lá de cima, aquele vento no rosto. É uma experiência que não tem como explicar, né? A gente tem como sentir, como vivenciar, mas eu falo que foi a maior coisa, né? Porque você tá lá na altura e você voar, tudo bem que tem alguém ali com você, eu não fui lá pular sozinha, né? Mas eu também estava na permissão de Deus. Eu dei a permissão e eu escutei no meu coração, só vai. Então, eu vi que eu estava um pouco ansiosa, mas em todo momento ali, aqueles rapazes, aquele pessoal ali, eles são treinados já para tirar a ansiedade da gente, ficar fazendo piada, brincando. Mas se você estiver nervosa mesmo, não tem piada nem brincadeira, né, que vai tirar aquilo de você. E parecia que eu tava tranquila, eu fiquei rindo, eu falei, deve ser a ansiedade que eu tô rindo. Mas eu não sentia medo, eu só sentia aquelas borboletinhas no abdômen, a gente fica com aquele senso assim, mas uma sensação gostosa, tinha algo que eu não tinha vivido ainda, né? E eu só dei essa permissão e fui. Então, o que precisa acontecer para que você permita o agir de Deus na sua vida? Deus é tão maravilhoso. Só que quando a gente está diante da dificuldade, a gente enxerga somente a dor. Isso é natural de nós como seres humanos. Somos frágeis também nesse sentido. Como eu falei do nosso emocional, quando ele está ferido, a gente não consegue enxergar além da dor. A gente só olha a dor. Só que enquanto você estiver com a cabeça para baixo, olhando para a sua dor, você não consegue olhar para frente. Por maior que seja a sua dificuldade, fale, eu permito o amor de Deus em minha vida. Todas as vezes que você for dormir, todas as vezes que você acordar. Porque a gente, quando está num momento difícil, fala assim, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E a nossa mente está só ali na dificuldade. E quando o nosso olhar está nessa dificuldade, a gente não consegue. Oi, Angélica. Oi, Valéria. Seja bem-vinda. Quando a gente está nessa dificuldade, a gente não consegue enxergar o que Deus tem para a nossa vida. A gente não consegue enxergar além. A gente não sabe aquilo que a gente não sabe. Parece assim meio óbvio, né? E não é. Eu não sei aquilo que eu não sei. Então eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso tomar a decisão. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Se Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele vai precisar da nossa permissão para que haja na nossa vida. Os imprevistos acontecem, mas a forma como você reage a eles é que determina a sua caminhada. Às vezes eu não vi um buraco, tropecei e caí. Eu posso levantar e seguir meu caminho, ou eu posso ficar xingando, porque eu não vi, enquanto eu vou estar abaixada ali, só reclamando daquele momento que aconteceu. Foi um imprevisto, você não viu, estava distraída.
Da mesma forma, acontecem situações na nossa vida. Acontecem problemas que fogem do nosso controle. Mas a forma como eu reajo a situações que provam, que desafiam o meu emocional. Porque no primeiro momento você vai ficar abalada, você vai ficar triste, você vai achar que está sozinha. Mas em todo momento Deus está ali carregando você no colo. Que nem as pegadas na areia. Não estamos sozinhos. No momento que você mais acha que está sozinho, neste momento Deus está te carregando. E é neste momento que a gente não tem consciência, a gente acha e tem certeza absoluta que está sozinho. Porque parece que tudo de ruim na face da terra está acontecendo ali com você. Porque a dor que você sente, ninguém sabe, ninguém imagina, mas Deus sabe. Deus está ali te carregando. Então, como eu falei, não tem como, dentro da estética, a gente cuidar da nossa beleza exterior se a gente não cuidar do nosso emocional primeiro. Se a gente não cuidar da nossa essência, se a gente não cuidar daquilo que vai aqui dentro. Né? O que é importante para você hoje? O que é que traz realização, que traz paz para você hoje? Esse é o nosso foco, né? Então, quando a gente inicia um ano novo, oi Carmen, seja bem-vinda, a gente começa a fazer os planejamentos, né? Então, a gente tem estudado muito emocional e tem a questão dos temperamentos. Então, tem gente que gosta de fazer o planejamento e tem gente que odeia a planilha, tem gente que odeia esse tal de planejamento. Eu gosto do planejamento, mas nem tudo aquilo que a gente planeja tem que sair nos conformes, porque a gente planeja no nosso racional. Mas quando Deus age, né, e a gente dá permissão para que Deus haja na nossa vida, para que o amor dele esteja em nossa vida, vai acontecer imprevistos. Imprevistos o quê? Humanos. Mas está dentro dos planos de Deus que a gente não sabe, a gente desconhece. Por isso a gente precisa da permissão. Por isso o poder da permissão. Você tem o poder de escolha. Você tem o poder de escolher se quer que Deus haja na sua vida. Eu quero sentir esse amor. Oi, Clebinho, tudo bem? Quanto tempo? Que saudade, estava falando aqui do grupo de Crisma. Então é maravilhoso, né, você poder sentir que o ano novo começou, né? E você pode fazer seu planejamento, mas acima de tudo, planeje todos os dias e todas as noites dizer: eu permito o amor de Deus em minha vida. Eu permito o amor de Deus em minha vida, porque coisas extraordinárias acontecem a partir do momento que você permite. Porque o Espírito Santo encontra a morada. Ele fala assim: eu posso agir aqui e fazer com que essa pessoa sinta o amor e veja a beleza que existe em cada ser humano, né? Que você às vezes não entende aquele momento que você está vivendo. E às vezes num vislumbre, Deus coloca pessoas, situações na sua vida e Ele vai te falando: filha, você é amada, você é minha filha amada, você é meu filho amado. Eu nunca te esqueci. Em todos os momentos, enquanto você achou que estava sozinha, enquanto você achou que estava sozinho, em todos os momentos eu estava contigo. Então, antes de tudo, é você olhar para dentro de você. Quando você se olhar no espelho e não estiver satisfeita com aquilo que você vê, olha para o alto. Fala: Senhor, eu permito o amor seu na minha vida. Oi, Ju. Há um ano atrás eu tive que aprender a controlar minha dor e trazer calma para o momento que vivi. De início me desesperei, mas por fim ouvi a voz de Deus me dando calma. E por daí em diante tive a certeza que do amor de Deus na minha vida. Sim, Ju, é maravilhoso isso, né? A experiência que a gente vivencia. Só que muitas dessas experiências ela vem após um momento de dor, né? Após um momento de frustração, após uma dificuldade que a gente realmente não controla. Não tem como eu controlar. A gente vai ter que passar por aquele caminho. A gente vai ter que atravessar o túnel. Você vai ter que passar pela escuridão e pela sombra. Mas quando a gente permite o amor de Deus na nossa vida, a gente simplesmente passa.
E não carregue essa sombra com a gente. Você vai passar pelo túnel, mas você não vai se tornar a sombra desse túnel. Porque a luz de Deus, ele vai brilhar dentro de você. Mas para isso você precisa permitir, né? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o poder da escolha, podemos escolher o tempo todo. E aí a pessoa fala assim, mas eu não escolhi. Quando você não escolhe, você já escolheu. Porque ou você escolhe seguir por este caminho, ou você escolhe ficar parado aqui. Mas eu não escolhi. Mas você está parado aqui, é uma escolha. A escolha de não escolher, né? Então, sim, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu o poder de escolhermos qual caminho seguirmos. E quando acontecem os imprevistos da vida, a forma como nós reagimos também determina as coisas que vão acontecer na nossa vida. É sempre através da permissão. As coisas e a luz, olha só que incrível isso. Se você anoiteceu, para você entrar no cômodo escuro, você tem que ir lá e apertar o interruptor. Hoje a gente tem aquela luz que é o sensor de presença. Está na escuridão. Quando você passa, ele acende, porque ele sentiu a sua presença naquela luz. Então, é da mesma forma do amor de Deus. Você precisa passar por ali. Você precisa dar a permissão, você precisa tomar a decisão. Então, que a partir de hoje, a partir deste momento, você diga, sempre antes de dormir, sempre ao acordar, eu permito o amor de Deus em minha vida. E como eu estava falando aqui para vocês sobre o poder da permissão, a gente permite que coisas boas acontecem. Quem gosta de planejar, planeja. Quem não gosta de planejar, permita. Não é verdade? Eu sou daquelas que gosta, né? Então, olha, só que maravilhoso aqui de janeiro, que eu preparei. Um planner, chamado Planner de Emagrecimento. Aí eu tenho uma pessoa que falou assim, mas Janete, por que planner do emagrecimento se eu já sou magra, não quero emagrecer? Para que esse planner vai servir para mim? Esse planner, ele é um planner de gestão emocional. Quando você vai fazendo gestão das suas emoções, você vai tendo consciência, você vai anotando. Então, não gosto de fazer planejamento, mas se você faz um planejamento daquilo que você deseja para sua vida, da sua realidade, das coisas que vão acontecer no seu dia. Oi, G, seja bem-vinda. Fica muito mais fácil. Oi, Leite, seja bem-vinda. Fica muito mais fácil para a gente saber assim, olha, o que eu planejei no mês passado, o que eu planejei na semana passada, aconteceu algumas coisas, outras não. Só que muita coisa a gente deixa de ter consciência do que a gente realizou. Então, é importante você anotar. Não gosto de planejar. Oi, Elton, seja bem-vindo. Eu não gosto de planejar, mas eu posso muito bem anotar como eu me senti no dia anterior, como eu me senti durante a noite, diante das dificuldades. Então, foi muito legal essa coisa de anotar, que eu sempre gostei muito de anotar. E eu tava lá reorganizando, tirando umas coisas lá de casa, coisas que a gente tem que tirar, né, para abrir espaço para o novo, fazer aquela faxina, tirar coisas que a gente não usa mais, desde cara, com um caderno de anotação que eu fazia pro Crisma. E aí, tinha coisas que eu escrevi lá, e eu ficava assim, gente, eu escrevi isso, olha que lindo. Tava servindo para mim naquele momento, tipo, 10 anos, 12 anos depois, eu falei, gente, eu escrevi isso. Eu já vivenciei isso, olha como eu reagi, olha o que aconteceu. Então, tem coisas que acontecem, né? E a gente não lembra o que a gente fez semana passada. Mês passado, o que eu almocei? Sei lá, não lembro. Né? Eu lembro que eu comi, eu não fiquei com fome. Mas o que exatamente, não me lembro. Então, quando você começa a anotar, né, a forma como você se sentiu, você também vai conseguir. Se você precisa emagrecer, você vai saber quais emoções você está sentindo que não deixa você emagrecer. Que forma que você reagiu? E se você não precisa emagrecer, o que é que está prejudicando o seu emocional? Né? Tudo parte das nossas emoções, tudo nasce aqui dentro. Né? Então, a gente fez uma imersão no passado, que foi outro desafio também, que foi pelo poder da decisão que aconteceu, pelo poder da permissão,
da decisão e da permissão. Nós decidimos, né, e permitimos esse agir de Deus. Aconteceram coisas e nesse momento eu falo assim, ó, tudo começa em você, tudo começa em nós, né? Se nós somos criação de Deus, Deus nos deu o poder do livre-arbítrio, podemos escolher, temos o poder, né, de escolha, podemos sempre escolher como reagir. Então eu também permito o amor dele na minha vida. Então através disso, coisas aconteceram pela permissão de Deus. Porque se fosse pela nossa, eu não vislumbrava muitas coisas do que aconteceu o ano passado, de 2022. Foram muitas coisas boas, mas também foram coisas que não foram boas. Mas a forma como a gente reage a isso é que vai fazer toda a diferença. Então, é importante sim você fazer uma retrospectiva do que aconteceu, tirar bons aprendizados, né? E eu sempre falo, aconteceram muitas bênçãos e também aconteceram muitas dificuldades. Só que de toda dificuldade gera aprendizado e todo aprendizado também é bênção, né? Então, tudo é bênção na nossa vida, depende do nosso ponto de vista, de como a gente vai olhar para aquelas experiências que a gente vivenciou. Então, eu posso sim sentir isso, eu posso sim encarar, né, como algo de ruim que não devia ter acontecido, mas são os imprevistos, né? E aquele momento da dificuldade que é igual as pegadas na areia, Deus nos carrega. E a gente acha que está sozinho neste momento, né? E não estamos sozinhos nunca. Deus está sempre com a gente, né? Então, este é o poder da permissão, né? Que você permita o agir dele na sua vida. E eu quero agradecer a você que esteve aqui. Eu sempre falo no nosso momento agora, porque você que está aqui e você que vai estar assistindo gravado, você vai estar no seu momento agora. Então eu honro muito a sua vida por estar aqui comigo, compartilhando este momento. E essa é uma das muitas vitórias e dos muitos desafios que eu permiti na minha vida. Uma delas era vir colocar a cara e fazer live, porque eu não conseguia nem gravar umas stories. E aí eu comecei fazendo live sobre o desafio de ser você, trazendo sempre uma convidada. Por quê? É muito desafiante ser quem nós somos. E quando a gente divide isso com o outro, a gente vê que o outro também já teve dificuldades. Porque às vezes a gente só consegue olhar para o palco do outro, ver as vitórias do outro e não sabe as dificuldades que existem nos bastidores. Então, o desafio de ser você nasceu muito da gestão emocional. Do quanto que Deus... Olha, marido entrando, tudo bem, amor? Do quanto que Deus nos permite vivenciar algumas coisas que a gente não entende na hora. A gente só vai entender depois. Então, nasceu essa live, essa série de lives, né? Então, eu agradeço muito, porque através da permissão, né, eu fui sempre trazendo experiências diferentes, né, para as minhas clientes, para as pessoas que estão no Espaço Sensação, para todos os seguidores que estão ali, que vez ou outra sempre está ali compartilhando tudo aquilo que serviu de experiência e que ajudou a cada um, porque é sempre no particular, é sempre no nosso jeito único de ser, porque cada um de nós, às vezes a gente vivencia as mesmas situações, mas a dor que a gente sente é individual. Então, isso você acaba vivenciando, não é só o outro que sente dores, não é só o outro que tem desafios, né? Então você fala assim, eu também tenho desafios. Se aquela pessoa superou aquela dor, eu também tenho força de superar aquela dor. Então, a série de lives, o Desafio de Ser Você, nasceu disso. E também a gente fala, nasceu da permissão que a gente deu do agir de Deus nas nossas vidas. E a partir disso também nasceu a imersão, o Ano Novo começa agora, e a mentoria, o Ano Novo começa agora, que é da nossa jornada a renascer. Então nós estamos numa sequência de live, eu e mais 4 mulheres,
trazendo essa experiência. É além da estética, é além do nosso exterior. Se trata do nosso emocional. Não tem como a gente falar do nosso físico, do nosso emocional, sem falar do nosso espiritual, né? Quando a gente fala da Santíssima Trindade, eu vinha meditando muito sobre isso. Deus me trouxe muito claro uma coisa, que quando eu estava lá no Crisma, né? O Crisma, ele é a confirmação, né, do nosso batismo. Ele traz dentro, né, ele é o mistério da Santíssima Trindade. E eu falo assim, como entender o mistério da Santíssima Trindade? Ele falava assim, quando você trabalha as 3 esferas, Deus, ele nos criou, ele cuida da nossa parte. Oi, Elaine, seja bem-vinda. Do nosso físico, né? O Filho, Jesus, do nosso emocional, né? E o Espírito Santo, que é aquele que unifica, que é o nosso espiritual, que ele unifica Pai, Filho e Espírito Santo. E eu falei assim, nossa, eu nunca tive esse discernimento antes, né? Que a gente explicava como era que era a Santíssima Trindade, mas me veio de uma forma assim tão bonita quando a gente fala, né, das 3 esferas, quando a gente fala, né, do nosso físico, do nosso, e trazia dessa forma para mim, e eu ficava assim, nossa, que lindo, que maravilhoso isso. E é isso mesmo, não tem como a gente seguir a nossa vida, né, se a gente não estiver, né, alinhada com a Santíssima Trindade, né, que é o nosso corpo, o nosso físico e o nosso espiritual. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos um só. E na verdade são 3 e um só. É um mistério, né? E a gente vai meditando no como é um milagre. De como que a gente unifica isso? Não tem explicação, né? É só Deus, é só sentindo, é só você vivenciando. Então, como eu disse no início, quando a gente olhar no espelho, que você não sentir que você está bem com você, que você se acha feia, não estiver satisfeita, né, com o seu físico, tira o olhar do externo e volta o seu olhar para o interno e para o alto, que é Deus, né? Então, recapitulando, né, sempre que você for dormir, sempre que você acordar, vai dizer, eu permito o amor de Deus em minha vida. Desta forma, eu também vou encerrar essa live, permitindo o amor de Deus na minha vida e agradecer pela sua presença aqui, tá? Muito obrigada por estar neste momento presente junto comigo, dividindo um dia desse portal, né, do ano 2023. Até, né, que a gente terá outras lives, então até mais.